Salve, salve, Derivando Ideias. Primeira aula aqui comigo. A gente vai trabalhar aqui as regras da matemática. É importante a gente entender quais são as regras da matemática para poder praticar a matemática. Vocês vão perceber aqui que tudo na matemática parte de alguma coisa. Nada parte do nada. E é aqui que a gente abre o nosso conteúdo, as regras da matemática. Eu queria trabalhar com vocês, primeiramente, o que é axiomas ou postulados. São definições que a gente assume como verdade para construir ferramentas matemáticas. Então, um exemplo de um axioma prático para vocês. Uma reta. Uma reta é uma conexão entre dois pontos. Ninguém tem dúvidas sobre isso. Outro postulado para vocês. Duas retas paralelas. Duas retas paralelas nunca se encontram. São coisas que ninguém duvidam. São definições que todo mundo assume como verdade e, a partir dessas definições, que a gente constrói toda a matemática. Euclides, no século III a.C., foi um matemático muito importante para a construção de toda a matemática e as coisas que ele fez pela matemática são vistas no nosso mundo até hoje. E ele escreveu esse livro aqui, eu botei uma foto para vocês aqui, Os Elementos. Os Elementos, escrito por Euclides. E nesse livro, eu não li ele inteiro, eu assumo para vocês, eu não li ele inteiro, ele é bem chato em algumas partes, sinceramente. Mas ele é muito importante. E tem uma parte desse livro que ele define o que ele chama de noções comuns da matemática. Que ele fala sobre geometria também, mas aqui a gente vai trabalhar a aritmética. Aqui a gente vai trabalhar, primeiramente, as regras que trabalham com os números. Então, por exemplo, ele define as noções comuns de geometria também, mas primeiro a gente vai trabalhar com a aritmética, com os números, e posteriormente a gente vai trabalhar com as noções, com a geometria em geral, e as noções da geometria também. Aqui estão as noções comuns que ele aponta no livro Os Elementos. Vamos lá. A primeira noção comum. Coisas iguais. Deixa eu pegar o lápis aqui. Coisas iguais às mesmas coisas são iguais entre si. Calma aí que eu vou explicar para vocês. Então, aqui. Opa. Aqui. Vamos supor que a gente tem aqui duas bolas aqui. A bola A e a bola B. A bola A gente percebe aqui que ela é igual à bola B. Beleza. E vamos supor que a gente tem uma terceira bola, no caso, que é a bola C. A gente tem também que a bola A ela é igual à bola C. Então, você percebe que se a bola A ela é igual à bola B, só que a bola A também é igual à bola C, isso só pode querer dizer que a gente pode concluir, na verdade, a gente conclui a partir disso que a bola B ela tem que ser igual à bola C. Não tem outra saída. Por exemplo, deixa eu pegar aqui no canto. Vamos supor, o jeito que mais aparece isso aqui é o seguinte. Vamos supor que a gente tem uma equação aqui, 2x² mais 3x é igual a 0. E uma segunda equação, 4x² mais 5x é igual a 0. Se você percebe a lógica aqui, se essa primeira coisa ela é igual a 0, e essa segunda coisa também é igual a 0, isso só pode querer dizer que essa coisa é igual a essa coisa. Essa é a ideia aqui. Isso serve para qualquer caso, mas eu quis dar um exemplo para vocês que é um exemplo que aparece muito na matemática e a gente usa isso o tempo todo. Então, resumindo, coisas iguais, as mesmas coisas, também são iguais entre si. Então, A igual a B, A igual a C, então B é igual a C. Beleza, vamos para a segunda noção comum, então. Essa aqui é utilizada para a gente mexer com equações e ela vai ser muito importante. Coisas iguais adicionadas a coisas iguais formam coisas iguais. O que isso aqui significa? Significa que
significa que, por exemplo, a gente tem essa... Ó, já vou ler a segunda noção, porque a segunda noção, a terceira noção, porque ela é bem parecida com a segunda. Coisas iguais subtraídas de coisas iguais formam coisas iguais. Ela é uma extensão da segunda noção, né? Da mesma forma que você poderia pensar coisas iguais multiplicadas por coisas iguais formam coisas iguais. Ou coisas iguais divididas por coisas iguais também formam coisas iguais. Então, aqui é o exemplo que eu preparei para vocês. Isso aqui é uma definição. Essa bola que eu desenhei aqui, ela é exatamente igual a essa aqui. Ninguém duvida disso, né? Não que isso aqui seja uma obra de arte, mas ninguém duvida que as duas são iguais. Elas são claramente iguais. E aí, o que acontece se, por exemplo, eu mudar essa primeira bola aqui? Eu pintar ela dessa forma aqui, ó. Só mais ou menos para vocês pegarem a ideia. O que acontece se eu fizer isso aqui? A partir do momento que eu fiz isso, elas se tornam diferentes. Essas bolas são diferentes. Eu pintei uma delas. Mas, o que acontece se eu vir aqui e pintar a outra bola? Da mesma forma que eu pintei aquela primeira ali. Quando eu fizer isso, as duas vão passar a ficar iguais. Então, agora, a primeira bola ela é igual à segunda. Certo? E se eu fizer mais alguma coisa aqui? Por exemplo, eu faço isso aqui nela. Eu boto um cabelo nela. Fechou? E agora, a partir disso, se eu fiz isso desse lado da minha equação, que no caso eu estou considerando essa igualdade aqui, elas ficam diferentes. Por quê? Eu fiz uma coisa na primeira bola, mas eu não fiz na segunda. Então elas são diferentes agora. Mas o que eu quero que você entenda é, agora, se eu vier aqui e fizer essa mesma coisa na segunda bola, elas vão passar a ser iguais. Certo? Essa é a ideia. Você já entendeu já, né? Você já entendeu a ideia. Agora, para aquela terceira noção, é a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui o outro exemplo aqui. Então, agora para esse outro exemplo aqui dessa noção aqui, né? Coisas iguais subtraídas de coisas iguais formam coisas iguais. Então, vamos lá. Aqui. Eu tenho as mesmas duas bolas do começo e elas são iguais entre si. Essa bola é igual a essa bola. Isso é indiscutível. Agora, vamos supor que eu tire essa parte azul dela. Beleza? Tirei essa parte azul. Deixa eu só agora consertar aqui, né? Bom, enfim. Vai ficar assim. É ela. Então, eu tirei essa parte dela. E a partir do momento que eu tirei essa parte dela, elas vão ficar diferentes. Agora são duas bolas diferentes. É indiscutível isso, né? Uma bola é diferente da outra. Só que se eu quiser que elas continuem sendo iguais, é só eu fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado da igualdade do outro lado. Então, é só eu tirar essa parte azul dessa bola aqui. Tá. Então, agora elas ficaram iguais. E se agora eu posso misturar as noções? É claro que eu posso. Então, se eu vir aqui agora e adicionar, sei lá, adicionar uma corda assim embaixo dela. Então, bom, se eu adicionei agora a corda nelas, agora nas duas, né? Se eu adicionei a corda em uma delas e depois eu adicionei na outra também, agora elas passam a ser iguais. O que eu não posso é fazer uma coisa em uma bola e não fazer na outra. O que eu quero que você abstraia aqui é o seguinte: o que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. É isso que eu quero que você entenda. Agora, as noções da multiplicação e da divisão, elas valem também. Só que é mais difícil representar por desenho. Então, fiz aqui da soma da subtração e da multiplicação e da divisão. A gente vai ver com exemplos numéricos. Aqui, então, eu tenho outro exemplo para vocês. E acho que todo mundo aqui conhece essa equação. É uma equação do primeiro grau, a equação mais básica que tem. Mas, caso você tenha dificuldade para resolver ela, é o que a gente vai ver agora, como resolver ela. Aqui, então,
Vamos lá. Como eu acho que a maioria de vocês aprendeu? Com certeza a maioria de vocês aprendeu o seguinte. 7x mais 8 é igual a 29. Você pega esse 8, esse mais 8 e passa para lá, pro outro lado da igualdade, com o sinal trocado. Se aqui está mais, vai passar para lá menos. Mas eu quero que você entenda aqui de onde surgiu essa ideia. Porque para um estudante que tá lá e ouve isso pela primeira vez, o que se passa pela cabeça dele? Por que eu posso fazer isso, né? Por que eu posso fazer isso? Por que isso aqui funciona? Você nem entende o que está acontecendo ali, você só faz, né? Você nem sabe por que você faz isso, mas você faz. Você passa o 8 somando para lá subtraindo. E aqui eu quero que vocês entendam o porquê que isso acontece. Então eu vou copiar essa equação aqui para baixo. Deixa eu apagar isso aqui. Levar esse 29 mais para lá. 7x mais para lá. E beleza. Então vamos aqui entender o porquê que isso aqui funciona. De passar para lá subtraindo, de passar para lá somando, de estar multiplicando de um lado, o 7 está multiplicando aqui, passa para o outro lado dividindo. Então vamos lá. 7x mais 8. Vamos usar as noções que a gente acabou de aprender, então. As noções escritas por Euclides no livro. Se eu tenho mais 8 aqui, mais 8. O que eu posso fazer? O que é interessante a gente fazer? Deixar o x só de um lado da igualdade e os valores numéricos só do outro lado da igualdade. O que a gente quer aqui é descobrir o valor de x. Então eu tenho que deixar só o x de um lado da igualdade e só os números do outro lado da igualdade, para isolar o valor do x. Então o que seria interessante? O que seria interessante é se esse 8 aqui, se ele não tivesse aqui. Se ele tivesse lá do outro lado, junto com o 29. Então o que a gente pode fazer? Coisas subtraídas iguais continuam iguais. Coisas subtraídas de coisas iguais continuam iguais. Então, se eu subtrair aqui, ó, menos 8, então beleza. Só que eu subtraí menos 8 desse lado. E quando eu fiz isso, a igualdade deixou de ser verdade. Virou uma desigualdade. Só que como eu faço para que ela volte a ser uma igualdade? É só eu subtrair 8 do outro lado também. Ah, certo. Então, quando eu faço isso aqui volta a ser uma igualdade. Então, aí é matemática, né? Enfim, 7x. 7x. E aqui, quanto que vai dar aqui? Aqui vai dar 0, né? 8. Menos 8, 0. Então, 7x é igual 29 menos 8, 21. Então, 7x é igual a 21. Agora, a gente continua usando a mesma lógica. O que eu quero fazer? Eu quero isolar o x de um lado da equação, porque fazendo isso eu vou descobrir o valor de x. Então eu quero tirar esse 7 daqui, de alguma forma, e jogar esse 7 lá para o outro lado. Então o que dá para a gente fazer? Dividir os dois lados por 7, né? Por que dividir os dois lados por 7? Vem aqui comigo. Eu tô multiplicando um número x, que eu desconheço, mas eu sei que ele é um número. Se eu estou multiplicando esse número por 7 e logo depois eu estou dividindo por 7, eu não fiz nada com o número. Pensei, eu tenho 10 reais. Eu multipliquei 10 reais por 100. Olha que beleza, agora eu estou com 1.000 reais. Só que eu vou dividir esses 1.000 reais em 100 pessoas. Estou com 10 reais de novo. Então, se você multiplica um número e divide pelo mesmo número, você não fez nada com o número. Certo? Então essa é a ideia. Então aqui, na verdade, vai cancelar um com o outro, porque multipliquei por um número e dividi pelo mesmo número, não fiz nada com o número. Então aqui vai ficar o x sozinho, que olha só, é o que eu queria. E por que a gente... E eu fiz isso dos dois lados por quê? Porque se eu fizesse só desse lado, isso aqui viraria uma desigualdade. Deixaria de ser coisas iguais. Só que a gente fez uma abstração das noções comuns de Euclides. E lembra, coisas somadas a coisas iguais continuam iguais, coisas subtraídas de coisas iguais continuam iguais, e a gente abstraiu isso para divisão. Então, se eu divido alguma coisa por um número
e divido outra coisa pelo mesmo número, esses números vão continuar sendo iguais. Então, isso aqui continua sendo igual, justamente por isso. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui vai ficar sendo x, porque multipliquei pelo mesmo número e dividi pelo mesmo número, então continua ele mesmo. A gente já discutiu por que isso acontece. Isso aqui é igual a 21 dividido por 7. E, então, x é igual a 21 dividido por 7, 3, né? 3. Então, essa aí fica sendo a nossa resposta. Você provavelmente já sabia resolver essa equação, mas eu queria te mostrar essa interpretação que nem todo mundo conhece. Nossa, mas eu acho muito mais fácil passar para lá subtraindo, passar 8 somando, passar para lá subtraindo. Isso é muito mais simples, é muito mais prático. Pode até ser, mas o que eu quero que você entenda é de onde isso surgiu e por que isso funciona. Porque não adianta você saber que eu posso passar somando para lá subtraindo, mas não entender por que você pode fazer isso. E eu já adianto vocês uma coisa. Você saber como funciona verdadeiramente uma equação, mesmo que simples, como essa, você entender o porquê que isso aqui funciona dessa forma, vai te ajudar a resolver problemas que antes você não conseguiria pensando dessa outra forma, de passar para lá subtraindo, enfim. Lá na frente, quando a gente for demonstrar a fórmula de Bhaskara, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, enfim, essa foi a aula, as regras da matemática aí. E eu queria discutir com vocês o porquê que é importante a gente entender as regras da matemática, mais uma vez. Pense na matemática como um jogo, certo? Pega o xadrez, por exemplo. O xadrez, ele tem as aberturas, as táticas, as estratégias, mas sem as regras, tudo isso que eu falei parte das regras do jogo. Então, enfim, quais regras? O cavalo anda em L, a torre anda em cruz, o bispo anda em diagonal, e da mesma forma a matemática. Se a gente não sabe as regras da matemática, a gente simplesmente não consegue fazer matemática. Então é isso. Valeu, Derivando 10. Até mais.